Você sabe quantas grandes civilizações antigas habitaram a América? E se eu perguntasse agora, onde elas estavam localizadas, o que você diria? Vamos começar falando dessa civilização fascinante. Primeiro, não há qualquer dúvida sobre sua existência. Segundo, ela está entre as mais antigas do planeta. E por fim, as lendas da Mesopotâmia são consideradas algumas das mais antigas fontes escritas que falam sobre o famoso dilúvio. Como aprendemos na escola, essa civilização floresceu no Vale dos Rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o território do Iraque. Os mesopotâmicos fizeram grandes descobertas e foram pioneiros em muitas áreas. Construíram as primeiras cidades, criaram o sistema bancário, inventaram a escrita, entre outros feitos notáveis. Além disso, sua arquitetura se tornou um dos maiores símbolos do mundo antigo, com destaque para os famosos zigurates e torres imponentes. Apesar de sua grandiosidade, a Mesopotâmia desapareceu, mas algumas teorias alternativas sugerem que isso não ocorreu apenas por crises econômicas ou ambientais. Alguns acreditam que o dilúvio foi a verdadeira causa desse colapso. Ainda mais intrigante, há quem defenda que a Mesopotâmia não era exatamente como imaginamos. Prova disso seriam figuras estranhas da cultura Ubaide, descobertas há cerca de 100 anos no Iraque, representando humanoides com características de lagarto. Enquanto a ciência oficial diz que essas figuras tinham um valor ritual e sagrado, historiadores alternativos acreditam que elas representavam criaturas reais que, em algum momento, viveram lado a lado com os mesopotâmicos. Há até uma teoria ousada de que essas criaturas lagarto foram as responsáveis pela construção de monumentos grandiosos da Mesopotâmia, como os lendários Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas criaturas, segundo a teoria, teriam contribuído para o avanço da construção, da arte e da agricultura. A ideia de que a Mesopotâmia foi atingida pelo dilúvio é reforçada pela descoberta de artefatos submersos sob o mar. Alguns acreditam que outra civilização, ainda mais avançada, floresceu naquela região, mas foi apagada da história oficial. O centro dessa civilização estaria no Líbano, onde se encontra a antiga cidade de Baalbek. Lá podemos ver construções grandiosas, como o Templo de Júpiter e a famosa Pedra da Mulher Grávida, um bloco de pedra gigantesco que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, seria praticamente impossível de mover ou esculpir com tanta precisão. Essas teorias nos fazem questionar o quanto realmente sabemos sobre o passado e quão avançadas algumas civilizações antigas poderiam ter sido. E isso é só o começo. Um dos maiores mistérios de Baalbek é o famoso Triliton, 3 megálitos que compõem o muro de contenção ocidental do templo, cada um pesando quase 800 toneladas. A grande pergunta que surge é: por que os romanos construiriam algo tão gigantesco? Alguns teóricos acreditam que esses blocos colossais não foram erguidos pelos romanos, mas por civilizações muito mais antigas, possivelmente gigantes antediluvianos, cujos restos são encontrados ao redor do mundo. Esses seres teriam acesso a tecnologias inimagináveis, o que lhes permitiu criar essas estruturas grandiosas, talvez como parte de sua própria cultura e arquitetura monumental. Essa mesma tecnologia misteriosa é associada ao Poço de Atlit Yam, um assentamento megalítico submerso, localizado próximo à costa de Israel. Estima-se que tenha cerca de 9.000 anos e vários megálitos, cada um pesando cerca de 1 tonelada, foram encontrados por lá. Embora esses blocos não sejam tão massivos quanto os de Baalbek, o interessante é a hipótese de que o local foi engolido por um tsunami causado pela erupção do vulcão Etna há 8.500 anos. Mas e se não tivesse sido um tsunami? E se esse evento fosse, na verdade, parte do dilúvio que devastou a Mesopotâmia? Outro mistério que desafia a história convencional é a civilização do Vale do Indo, que floresceu onde hoje estão o Paquistão e a Índia. Essa sociedade, que existiu ao mesmo tempo que o Antigo Egito, destacou-se por suas cidades limpas e bem planejadas, onde todos tinham acesso à água encanada e saneamento básico, algo surpreendente para a época. Ao contrário de outras civilizações, o Vale do Indo não foi destruído por colapso econômico, como muitos acreditam. Existe uma teoria
teoria exótica que sugere que essa civilização pode ter sido vítima de um ataque nuclear antigo. Parece insano, talvez, mas alguns teóricos apontam para a cidade de Mohenjo-Daro como evidência. Fundada em cerca de 2600 a.C., Mohenjo-Daro era um importante centro de agricultura, comércio e artesanato. No entanto, a cidade foi abruptamente abandonada, sem sinais de invasão ou declínio gradual. Os arqueólogos não encontraram muitos corpos ou indícios de uma fuga desesperada. Para os teóricos, isso poderia indicar que Mohenjo-Daro foi devastada por uma explosão nuclear de proporções catastróficas, que praticamente apagou qualquer vestígio de vida. Quando se fala em civilizações antigas altamente desenvolvidas, esta é uma das primeiras que vem à mente, e seria lógico explorar mais sobre o que realmente aconteceu. A questão é, até que ponto conhecemos de fato o passado dessas civilizações? Aprendemos sobre Atlântida através dos diálogos do filósofo Platão, que a descreveu como um poderoso estado insular, localizado além dos pilares de Hércules, a entrada para o Estreito de Gibraltar, separando a África da Europa. Isso nos leva a crer que a Atlântida estava situada em algum ponto do Oceano Atlântico, mas a localização exata continua envolta em mistério. Muitas teorias sugerem que a ilha pode ter estado próxima à moderna Cuba, Porto Rico e Bahamas, mais precisamente na região conhecida hoje como o Triângulo das Bermudas. Segundo as lendas, Atlântida era uma civilização extremamente avançada, famosa por suas estruturas impressionantes, pirâmides, estátuas grandiosas, palácios e estradas que desafiavam a imaginação. Diversos artefatos misteriosos encontrados no Oceano Atlântico são frequentemente atribuídos a essa antiga civilização, ainda que sua existência permaneça no campo dos mitos. Um exemplo intrigante é a pirâmide descoberta alguns anos atrás na região do Triângulo das Bermudas, ou a chamada Estrada de Bimini, uma formação subaquática que muitos acreditam ser obra dos Atlantes. Dizem que os habitantes de Atlântida possuíam habilidades extraordinárias, como telepatia, hipnose e o poder de curar qualquer doença. Essas capacidades permitiram que eles criassem uma sociedade utópica, onde as pessoas viviam em harmonia, casavam-se para a vida toda e os governantes lideravam com justiça. No entanto, como toda grande civilização, o fim de Atlântida chegou de forma repentina e catastrófica. Diversas teorias tentam explicar sua queda. Alguns falam de um meteoro que atingiu a Terra, outros de experimentos perigosos com energia, ou ainda o famoso dilúvio que devastou não só Atlântida, mas várias outras civilizações. Há também quem acredite que, antes do dilúvio, o mundo era composto por vários continentes adicionais, sendo um deles no Oceano Pacífico. Conhecido por diferentes nomes, esse continente aparecia em antigos mapas e teorias. Algumas evidências, como as pedras de Ica no Peru, apontam para essa existência misteriosa. Acredita-se que a Ilha de Páscoa, com suas famosas estátuas Moai, seja o último vestígio desse continente perdido, conhecido como Pacífica. Teóricos sugerem que Pacífica se estendia desde a Ilha de Páscoa até o Havaí, Fiji e possivelmente até as proximidades do Japão, tornando-a uma imensa massa de terra agora submersa e envolta em enigmas. Os teóricos dedicam uma atenção especial à Ilha de Páscoa, especialmente quando se trata da presença de água e do antigo tamanho da ilha. Existe uma teoria que sugere que, em tempos passados, a ilha era muito maior e abrigava uma população muito mais densa, até que parte dela afundou no oceano. Embora os cientistas tenham demonstrado que as famosas estátuas poderiam ter sido esculpidas e movidas por povos antigos, alguns teóricos argumentam que a quantidade de pessoas necessárias para realizar essa tarefa seria maior do que a ilha, em seu tamanho atual, poderia sustentar. Agora, se imaginarmos que a Ilha de Páscoa fazia parte de um vasto continente com uma população significativa, então o transporte e a criação dessas estátuas gigantescas se tornam bem mais plausíveis. Além disso, a habilidade com que as estátuas foram esculpidas e posicionadas levanta ainda mais suspeitas. Os teóricos oferecem uma explicação intrigante à antiga civilização chamada Pacífica, que teria existido antes do dilúvio.
Segundo essa visão, essa civilização avançada possuía tecnologia para erguer não só as estátuas Moai, mas também estruturas piramidais e estradas submersas, como as encontradas debaixo d'água no Japão. Ainda existem muitos mistérios no Oceano Pacífico relacionados à civilização de Pacífica, como a enigmática estrutura de pedra em Nanmadol, no arquipélago de Pohnpei, que desafia a compreensão dos cientistas. Por que alguém construiria algo tão grandioso em um local tão remoto, sem sequer uma fonte de água doce por perto? Se considerarmos que Nanmadol foi um dia parte de um continente maior, como Pacífica, então o enigma faz mais sentido. Assim como Atlântida, Pacífica teria sucumbido ao mesmo destino trágico, desaparecendo sob as águas e deixando para trás apenas fragmentos isolados de terra, que agora chamamos de ilhas. Muitos acreditam que o grande dilúvio pode ter sido o responsável, mas existe outra teoria que envolve a civilização perdida de Lemúria. Esta civilização teria se localizado no Oceano Índico e a ideia de sua existência surgiu para explicar a distribuição dos lêmures na África, Madagascar, Índia e nas ilhas do Oceano Índico. No início, acreditava-se que apenas lêmures e outros animais habitavam a suposta terra de Lemúria, mas com o tempo, uma nova hipótese surgiu, sugerida pelo Dr. Doctir. Além dos lêmures, seres humanos também viveram lá, ou melhor, uma espécie bem diferente de humanos. Esses seres, chamados de corujas, seriam os ancestrais diretos da humanidade, mas com características bem alienígenas, hermafroditas, que se reproduziam através de ovos, com 2 pares de mãos e até um terceiro olho na parte de trás da cabeça. Outra teoria sugere que os lemurianos eram como os atlantes, altos, fortes e extremamente avançados, capazes de criar uma civilização grandiosa no meio do Oceano Índico. Independentemente de quem ou o que eram, muitos acreditam que possuíam habilidades e tecnologias incríveis. Alguns historiadores alternativos até ligam os lemurianos à queda de Pacífica. De acordo com essa visão, os habitantes de Pacífica tentaram, sem sucesso, replicar os lemurianos, mas a falta de conhecimento acabou resultando na destruição de Pacífica e de seus habitantes. Quanto ao fim de Lemúria, alguns cientistas alternativos calcularam que seu afundamento coincidiu com o dilúvio global, descrito em várias lendas e mitos ao redor do mundo. Acredita-se que grande parte de Lemúria foi engolida pelos oceanos, restando apenas fragmentos na superfície. Um exemplo seria Madagascar, que muitos acreditam ser o último pedaço visível de Lemúria, o que curiosamente explicaria por que tantos lêmures ainda habitam a ilha. Mas e se nada disso fosse verdade? E se Lemúria, Pacífica e Atlântida fossem apenas mitos? A versão oficial da história rejeita a existência de civilizações super avançadas no passado, classificando essas histórias como meros contos ou hipóteses sem fundamento. Ainda assim, os historiadores alternativos continuam a desafiar essas ideias, sugerindo que há muito mais mistérios no passado do que imaginamos. E essas são apenas as primeiras peças de um quebra-cabeça que pode reescrever a história, mas o que mais está escondido, esperando para ser descoberto? Se você, assim como nós, está intrigado e quer continuar nessa jornada de mistérios e revelações, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você garante que estará com a gente quando as próximas descobertas vierem à tona. E lembre-se, o passado nem sempre está onde você pensa. Até o próximo enigma.